O sucesso verdadeiro em qualquer área da vida, ele é sempre exponencial. É como os juros compostos que vão se multiplicando ao longo do tempo, fazendo o seu patrimônio aumentar. Quando uma coisa é forçada, ou seja, quando ela não é um sucesso genuíno, o que acontece é que ao invés de ela aumentar exponencialmente com o tempo, ela vai enfraquecendo. Hoje eu trago aqui nesse vídeo um conceito bem relevante sobre o sucesso que eu aprendi há algum tempo atrás e me fascinou muito, que é o fato de sucesso quando ele é verdadeiro, ou seja, quando ele é construído em bases sólidas de integridade, honestidade e apoiado em princípios elevados, ele sempre vai ter um caráter exponencial. Para você entender melhor, eu trouxe aqui uma curva exponencial. Então, nesse exemplo, na linha horizontal do gráfico a gente está falando em termos de tempo, e na linha vertical a gente está falando em termos de sucesso, independentemente da forma como você queira mensurar ele. Pode ser sucesso financeiro, pode ser popularidade, pode ser reconhecimento pessoal, pode ser nível de alcance, não importa. E aí, dentro dessa visão, o sucesso ele tem duas etapas, que é o plantar e o colher. Então veja aqui que nessa fase inicial de plantio, o resultado de sucesso ao longo do tempo ele é muito pequeno, ou seja, parece que não está dando resultado nenhum. Aqui nesse exemplo eu estou utilizando uma janela de 10 anos para ilustrar uma visão de longo prazo. Então essa fase de plantio, que é a fase onde você precisa realizar as ações mínimas necessárias para alcançar o seu objetivo, sejam elas ações físicas concretas ou ações mentais de intenção focada, é essa primeira fase onde aparentemente não existe crescimento nenhum. E aí, conforme você vai avançando nessa fase, o crescimento ele vai sendo muito lento até que chega em um ponto crítico, que é quando a curva muda completamente e ela começa a crescer de forma muito acelerada. Quando você persiste até esse ponto, parece que o jogo começa a mudar. E aí, nessa fase, as pessoas que te conhecem ali dentro desse momento de transição, bem quando você chega nessa fase, a visão que elas têm de fora é que você fez sucesso da noite pro dia. Por quê? Porque elas perderam, né? Elas não te notaram durante ali essa primeira fase de plantio. Quando você olha pessoas que atingiram níveis de sucesso bem elevados, você presta atenção na trajetória delas, você consegue identificar sempre esse mesmo padrão. E é importante a gente entender isso, porque se a gente não tem essa visão, a gente sempre desiste quando a gente tá nessa fase de plantio. Por quê? Porque o resultado é muito baixo e parece que não tá valendo a pena. Porque a gente tem sempre uma tendência muito forte de racionalizar as coisas, de analisar as coisas em termos da nossa mente linear. Então a gente espera um crescimento linear, mas ele não é linear. Então digamos que uma pessoa tem um objetivo, sei lá, de crescer uma conta no Instagram. E aí ela vai lá, coloca um esforço durante um ano e ela cresce, sei lá, 500 seguidores. Se ela for analisar por meio dessa lógica linear, ela vai pensar o seguinte: bom, se eu levei um ano para conseguir chegar nos 500, eu vou levar 10 anos para chegar em 5 mil. Eu vou precisar de muitos anos para chegar nos 50 mil. Vou precisar de quase 100 anos para chegar nos 50 mil. E aí, quando a pessoa tem esse tipo de raciocínio, ela acaba desistindo muito fácil. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei de querer controlar as coisas nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Para você conseguir chegar nesse ponto crítico e ver o outro lado da curva, que é, digamos assim, o lado da colheita, o lado da dádiva, para você chegar nesse ponto, você tem que ter muita fé. Você tem que acreditar que as coisas vão acontecer mesmo quando você não vê resultados. Se você não tiver essa fé necessária no processo, você vai desistir nessa primeira fase. Bom, e quanto tempo a gente leva, então, até chegar nesse ponto crítico, nesse ponto de virada? Bom, isso depende muito, vai variar de pessoa para pessoa. Então, depende muito do seu nível de resistência interna e também das suas crenças. Por exemplo, quanto mais crença de esforço uma pessoa tiver, mais ela vai arrastar, ela vai prolongar essa fase de plantio. Esse ponto crítico, essa virada, ela sempre vai acontecer quando todas as variáveis envolvidas forem favoráveis à manifestação daquilo. E, dentro dessas variáveis, envolve o seu estado interno. Então, isso acontece quando existe um alinhamento perfeito, né? Ou seja, você tinha clareza mental do que você realmente queria, você fez todas as ações mínimas necessárias em busca desse seu objetivo, você limpou e liberou todas as crenças limitantes e resistências que você mesmo coloca no seu caminho durante esse processo. Quando tudo isso tá perfeitinho, redondinho, esse ponto de virada, ele acontece. O que você pode fazer para tentar encurtar esse tempo e chegar mais rápido no ponto de virada
está muito alinhado em todas as esferas da sua vida com aquilo que você quer. Então, essa parte do plantio, ela não envolve só o fazer, sabe? A sua disciplina, ela precisa ser um esforço direcionado. Você precisa ter muita clareza do que você quer e você precisa fazer o trabalho interior, que é você liberar todas as resistências internas que você tem, investigar as suas crenças e ir desconstruindo todas aquelas que estão se opondo ao que você quer. Então, tem que focar na mudança de mentalidade, no seu desenvolvimento pessoal, trabalhar bastante a questão do seu amor próprio e merecimento, priorizar também a sua expansão de consciência, perdoar as pessoas que você precisa perdoar, né? Dar os perdões que você precisa conceder. Até um parênteses nessa questão é que o ressentimento é uma das coisas que mais atrasa a nossa vida. Você tem ressentimento contra qualquer pessoa, contra qualquer coisa que te aconteceu, pare esse vídeo agora e vá lá perdoar essa pessoa, vai lá liberar isso. Tira essa mochila das tuas costas, porque ela tá muito pesada e ela tá te atrasando. Esqueça essa ideia de culpa. Toda pessoa que culpa os outros, ela também se culpa. Então ela se sente culpada. E a culpa, como um sentimento reprimido dentro da gente, ela se manifesta na nossa realidade de forma punitiva, né? Quem sente culpa busca punição. Então ela se manifesta como doenças, ela se manifesta como acidentes, como diversas catástrofes na sua vida que você mesmo cria para se punir porque você sente culpa. Bom, então voltando às ações para você conseguir perseverar durante essa fase inicial que é tão crítica, é importante ter uma clareza mental daquilo que você quer. E é importante você também ter claro os porquês, né? Por que você está fazendo aquilo? Existe uma frase que é: quem tem um bom porquê enfrenta qualquer como. E isso faz todo sentido. Se você realmente tiver uma conexão muito forte com o seu propósito, é muito mais fácil de você perseverar durante essa fase do que se você tiver um motivo muito trivial, muito superficial, muito fútil. E aí, quando isso tá tudo muito claro, e essa visão do que você quer tá clara e tá bem internalizada, as coisas elas vão começar a se desdobrar. Então, você vai conhecer as pessoas que você precisa conhecer, você vai aprender as lições que você precisa aprender, você vai ter oportunidade de adquirir as habilidades que você precisa. As coisas elas vão meio que entrando no seu caminho e você só precisa reconhecer as oportunidades e agarrar elas. Então, é como se o objetivo ele fosse um imã, né? Que você, quanto mais claro ele tá na sua mente, mais, digamos assim, maior é o magnetismo dele. E ele vai te arrastando em direção a ele e vai colocando no seu caminho tudo aquilo que você precisa para evoluir e se tornar a pessoa capaz de receber aquilo. E justamente esse é uma das grandes vantagens, digamos assim, de você ter um objetivo que você persegue, porque os objetivos forçam a gente a evoluir. E é para isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui para evoluir, para amadurecer, para expandir a nossa consciência. Então, tenha objetivos claros para todas as áreas da sua vida. Lembre-se sempre dessa curva do sucesso. Quando você estiver na fase do plantio que você pensa que não tá dando resultado, que você pensa que não tá funcionando, lembre-se que existe um ponto de virada, que seu crescimento não é linear, não vai ser sempre nesse ritmo. Quando você estiver pronto, vai vir o ponto de virada e você vai experimentar esse crescimento muito acelerado. É só você perseverar, continuar trabalhando no seu desenvolvimento interior e fazendo as ações necessárias. Espero que esse conceito de sucesso tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!